Olá pessoal, mais um vídeo de Alexandre do canal Livre Pensador. Como falei no outro vídeo que nós estávamos meditando sobre humanismo antropocêntrico, que é oposição a o antropocêntrico, não, o teocêntrico. E eu falei no outro vídeo sobre o antropocentrismo, que é oposição ao teocentrismo. Falamos do teocentrismo, primeiramente do teocentrismo. E agora iremos falar um pouco do antropocentrismo, que é o homem no centro, Com isso, baseando na religião, acreditava-se que Deus era a explicação para tudo e, por isso, a única salvação era segui-lo e aceitar todas as ideias relacionadas à sua figura. Isso aí foi como eu terminei o teocentrismo, né? A explicação teocêntrica. Agora nós iremos saber o que mudou com o antropocentrismo. O que mudou com essa questão dessa mudança do teocentrismo para o pensamento, a ideia é antropocêntrica. O antropocentrismo é o conceito que ressalta o homem, o ser humano, como figura importante da história, da sociedade e política, considerando-o como ser dotado de inteligência para realizar as suas ações no mundo. A palavra também vem do grego, unindo antropos, de homem, com kentro, de centro. Ou seja, antropocentrismo é o homem no centro. Nesse caso, o ser humano é visto como crítico, racional e capaz de conduzir sua própria existência. A essência do antropocentrismo é isso. Nesse caso, o ser humano é visto como crítico. Ele agora é mostrado como um ser crítico que tem a capacidade para criticar, né? Criticar. Não só aceitar por fé, mas criticar e usar o que é a razão racional e capaz de conduzir sua própria existência. É isto aqui, conduzir sua própria existência. Dessa maneira, fica fácil perceber que o teocentrismo e o antropocentrismo são ideias opostas. Então, dessa maneira, fica fácil perceber que o teocentrismo, a ideia de Deus no centro, e o antropocentrismo, a ideia do homem no centro, são ideias opostas. Vão sempre chocar-se essas duas ideias. Uma que valoriza Theos, Deus, exalta Theos, Deus, o nada. E outra que valoriza o homem, o ser humano, os seres humanos, os homens no centro. Esse sim
é real, existe e é comprovado. Os seres humanos, né? É isso. O antropocentrismo, enquanto corrente filosófica, surgiu exatamente como um questionamento da ideia de que Deus seria a explicação de tudo. Assim surgiu o antropocentrismo, né? Enquanto corrente filosófica, surgiu exatamente como um questionamento da ideia de que Deus seria a explicação de tudo. Os humanistas questionou, não, Deus não é a ideia, é a explicação de tudo. Porque, baseado na Bíblia, os defensores do teocentrismo tinham como base a Bíblia, como palavra de Deus, para dar explicações sobre os fenômenos da natureza e orientação de uma norma como os seres humanos deveriam viver e valorizar os seres humanos. O ser humano bom é aquele que vive de determinada maneira, que se comporta de determinada maneira. O ser humano mau é aquele que se comporta de determinada maneira. Então, eles baseavam na Bíblia para dar explicações tanto dos fenômenos da natureza como de uma boa conduta, né? De uma boa conduta. O que é uma boa conduta? O que é uma pessoa boa? Então, esse questionamento da ideia de que Deus seria a explicação de tudo foi uma oposição ao teocentrismo, né? E é nesse sentido aí que se entra aquela frase de Nietzsche que diz que Deus está morto. Morto em que sentido? Morto de que os seres humanos, a partir de então, não estaria mais precisando de Deus para dar explicações sobre fenômenos da natureza. Então essa ideia de Deus estava descartada para dar explicações de como a pessoa deveria viver ou não. O ser humano, a partir de então, sabia como conduzir a sua vida, sabia como explicar também os fenômenos da natureza baseado nos métodos científicos, baseado nos métodos da ciência. Então, nesse sentido, Deus foi ficando o que? Desempregado. A ideia de Deus foi ficando de lado. E é que nós vemos hoje que os teológicos ainda usam Deus para dar explicação sobre chuva, trovão, né, terremoto, essas coisas. Eles quer Deus, tal, o homem não conhece os mistérios de Deus, é isso aí. Mas os que seguem a ciência descartou, não usa Deus para dar explicação. Não usa Deus para dar explicação. Se está com dor de cabeça, não vai orar a Deus. Ele vai comprar dipirona para tomar. Se sentir problema no coração, ele vai procurar um cardiologista. Ele não vai orar a Deus. Então, e assim sucessivamente, né? Então, vamos adiante aqui. O antropocentrismo é, portanto, a ideia de que o homem é a figura central da cultura, da ciência e da sociedade e que deve ser considerado como principal referência na maneira como o mundo é visto, organizado e entendido. Este movimento veio logo após o fim da Idade Média e início da Idade Moderna, sendo um marco para a história. Afinal, uma série de mudanças aconteciam na sociedade da época, como a diminuição do poder social da Igreja Católica na Idade Média, na Idade Moderna.
por ter uma visão de que o homem é um ser capaz de questionar e entender o mundo, o antropocentrismo abriu espaço para que os primeiros estudos empíricos de matemática e de ciência começassem a surgir. Foi nessa época, por exemplo, que surgiu o modelo do heliocentrismo, com os planetas girando ao redor do Sol. Foi nessa época aí, na época do antropocentrismo, que surgiu a questão do modelo heliocentrismo, ou seja, o Sol no centro do sistema, porque o que prevalecia antes, na Idade Média, baseado na Bíblia, nos ensinamentos teológicos, dizia-se que o que prevalecia era o geocentrismo, que significa a Terra no centro. Eles, baseados na Bíblia, acreditavam que a Terra era que é o centro e que os outros planetas, até mesmo o Sol, estava girando em torno da Terra, prestando um culto à Terra, né? A Terra era o centro, porque lá na Bíblia, no Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra, primeiro o céu, a terra, né? E depois as outras coisas, sol, né? Lua, essas questões, como está na Bíblia. E aí, quando o homem passou a tomar a importância e passou a predominar o antropocentrismo, os seres humanos dando explicações para o cosmos, dando explicações para o fenômeno da natureza, aí surgiu, na época, o modelo heliocentrismo, né? Que foi uma oposição ao geocentrismo. E aí aqueles que defendiam o heliocentrismo, como Copérnico, Galilei, esses aí foram perseguidos, como eu falei no outro vídeo, perseguidos, presos, torturados e outros até mortos, porque defendia ideias que iam de encontro ao ensinamento bíblico e ao ensinamento da Igreja Católica, né? Que seguiu o modelo bíblico. E assim, muitos foram presos, outros foram forçados a negar as suas ideias para viver. E aquele Galilei foi um inteligente que negou a ideia para viver, negou. Ele acreditava que o modelo certo era o heliocentrismo, mas ele não ia perder a vida dele por causa de uma ideia. Deixar de viver, tinha filhos, né? Família, e ele usou de inteligência, não, tá, eu estou errado mesmo, foi um erro meu, tal, e negou, mas no fundo ele sabia que depois, a história diz que ele disse, eu sabia que o heliocentrismo era verdade mesmo, mas para preservar a minha vida, dei tempo e neguei, mas eu sabia. E 400 anos depois, a Igreja Católica, através de João Paulo II, pediu perdão, pediu desculpa por esse erro que eles cometeram. Que a verdade é isso mesmo, o heliocentrismo, e não o geocentrismo. Mas muitas pessoas ainda se encontram com essa ideia de terra plana, da Terra como centro ainda para defender a Bíblia, porque eles não querem desfazer da Bíblia, eles querem defender e aí prossegue errado para defender o seu livro de autoridade, né? É isso. Agora nós vamos entrar no assunto realmente.
o antropocentrismo na Idade Moderna. O antropocentrismo também é conhecido por ser um movimento da renascença, ou seja, de retomada. Renascimento da ideia do homem como um ser independente e capaz de tomar suas ações. Algo valorizando anteriormente na Grécia e Roma Antiga. Então, o antropocentrismo também na Idade Moderna, né? O antropocentrismo também é conhecido por ser um movimento da renascença, do renascimento, ou seja, da retomada, do retorno. Renascimento da ideia do homem como um ser independente e capaz de tomar suas ações, algo valorizado anteriormente na Grécia e Roma Antiga. Então eles retornaram, como eu falei no outro comentário, a Renascença é uma retomada, fazer renascer aquilo que estava morto. Quando fecharam as escolas, lá na Grécia, em Roma, por causa da fé, e dali para cá veio a razão, ou a fé predominou e a razão ficou morta. No século XV surgiu o Renascimento. Pensadores que se voltaram ao pensamento grego antigo, da Grécia e Roma. E aí trouxe novamente a ideia romana e da Grécia que valorizava o ser humano. Valorizava o ser humano. E via nos seres humanos capacidade de se governar, de se orientar. Aí nessa época aqui, no século XV, surgiu esse renascimento, esse retorno à verdade. Nós também fazemos parte desse renascimento, nós humanistas, que nós fizemos um retorno, né? Fomos lá buscar a verdade que estava morta, abafada pela fé, e a razão brotou, valorizando o ser humano, valorizando a ciência, valorizando este mundo, esta vida, o aqui e agora. E aqui e agora. Nós devemos muito ao renascimento também. O renascimento. Vamos adiante. Por isso, é um marco da Idade Moderna, o Renascimento. Quando era buscado um distanciamento cada vez maior das instituições religiosas, visto que a ideia teocêntrica vinha sendo combatida. Começou a combater a ideia teocêntrica. É importante lembrar que, com a Reforma Protestante, a Igreja Católica perdeu sua hegemonia na passagem da Idade Média para a Moderna. A religião, no sentido, o teologismo, foi perdendo a força. Porque agora os pensadores tinham oportunidade para pensar sem medo de morrer. Podia criticar a doutrina da igreja que era baseada na Bíblia. Podia criticar os ensinamentos da igreja. E ela foi perdendo força, as pessoas foram despertando. Por isso, no âmbito de história e sociedade, a ideia moderna é vista como um berço do antropocentrismo, já que era terreno fértil para que ideias voltadas ao ser humano ganhassem mais espaço.
Um símbolo bastante marcante desse período histórico é a imagem do homem vitruviano de 1590, de Leonardo da Vinci, que desenhou o homem nas proporções consideradas perfeitas pela matemática. O humanismo italiano. O antropocentrismo também serviu de base para outro movimento muito importante, o humanismo. O humanismo é antropocêntrico. De acordo com esse conceito, o homem é o poder, o homem é o... deixa eu ver aqui, do poder sobre a sociedade. O homem é sendo o poder sobre a sociedade, passando pelas determinações de política, ética e economia. Não é cá, eu braguei aqui. Espera aí que eu braseei aqui. O antropocentrismo, né? O humanismo italiano. O antropocentrismo também serviu de base para outro movimento muito importante, o humanismo. De acordo com esse conceito, o homem é o centro das questões científicas, filosóficas, artísticas e culturais. Dessa maneira, o humanismo teve papel muito importante no desenvolvimento de diversas áreas de pesquisa. A partir desse pensamento, os cientistas passaram a formular suas teorias de maneira mais ampla, contribuindo com conhecimentos que levaram ao entendimento do mundo como um todo. Esse é o caso de Isaac Newton, por exemplo, que descobriu a gravidade, e também dos estudos de filosofia moderna, que moldam diversos pontos da sociedade até hoje. Foram também o antropocentrismo e o humanismo que levaram ao entendimento desses estudos científicos como forma sendo acrescentado nas escolas de formação da época. Então, mais um comentário, mais um estudo sobre o antropocentrismo, que é uma oposição às ideias teocêntricas. E vemos aqui, através desses comentários, que o antropocentrismo, nessa mudança, o homem foi valorizado, o ser humano cresceu, tornou-se importante e continua importante, pois o humanismo é a valorização dos seres humanos. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no meu canal. Bom dia.